Saudações, sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. Segue-se agora uma série de resoluções de exames de admissão à Escola Superior de Ciências Náuticas. Esta constitui parte 1 de 4 no exame de Física 2020. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um like, comente, compartilhe com os seus amigos. Vamos à aula depois da vinheta. Muito bem. A questão número 1. Um móvel animado de movimento uniformemente variado possui velocidade inicial de 4 metros por segundo. Então, temos ali que a velocidade inicial é igual a 4 metros por segundo, não é? E uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, temos ali que a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado, não é? E o pedido é qual é a distância, não é? Percorrida, no entanto, em 40 segundos. Não é? Portanto, queremos saber qual é a variação da distância exatamente quando o tempo é igual a 40 segundos. Temos que perceber que existe uma dica-chave neste exercício, que é por tratar-se, não é, de um movimento uniformemente variado. Não é? A característica principal para este tipo de movimento é que a aceleração é constante. Não é? E, portanto, vamos escrever agora a equação horária para este tipo de movimento. Portanto, temos ali que o espaço será igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isto que divide por 2. Passando esta distância inicial para o outro lado da equação, não é? Conseguimos perceber que ficamos com a distância final menos a distância inicial, como sendo igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso que terá que dividir por 2. Muito bem, a distância final menos a distância inicial é a variação da distância. Nós também podemos considerar que esta distância inicial é igual a zero, se o móvel tivesse que partir do repouso, mas tanto faz. Ficamos aqui com a variação do espaço como sendo igual à velocidade inicial, que tal como nós sabemos, ela vale 4 metros por segundo, vezes o tempo ali solicitado, que são 40 segundos. Portanto, 4 vezes 40, não é? Mas a aceleração vale 3, não é? Vezes o tempo ao quadrado são 40 ao quadrado, não é? 40 ao quadrado, tudo isso que terá que dividir por 2, não é? E, portanto, aqui teremos que a variação do espaço será igual a 40 vezes 4, portanto, isto vai nos dar 160, não é? 160 mais 3 vezes 40 ao quadrado, é o mesmo que 40 vezes 40, não é? Tudo isto que terá que dividir por 2, não é? E, portanto, a variação do espaço será igual a 160, não é? Mais 3 vezes 40, ou 40 podemos escrever simplesmente como sendo o produto de 2 e 20. Vai nos dar o primeiro 40, vezes o segundo 40, não é? E tudo isto que vai ter que dividir por 2. E a termos que simplificar este 2 com este 2 no numerador, acabamos percebendo que a variação do espaço será igual a 160, não é? Mais 3 vezes 20 vezes 40, não é? E percebemos logo de antemão que 3 vezes 20, isto vai nos dar 60, não é? E, portanto, ficamos com a variação, portanto, da distância como sendo igual a 160, não é? Mais 60 vezes 40. E, portanto, conseguimos perceber que a variação da distância será igual a 160 mais 40 vezes 60 vai nos dar 2.400. E 2.400 mais 160, isto vai nos dar exatamente 2.560 metros, não é? Uma vez que trata-se da distância, não é? E, portanto, olhando para as nossas alternativas, conseguimos perceber que logo de cara aqui trata-se da alternativa D, não é? Número 2. Um corpo de massa, 1 kg, é lançado do solo verticalmente para cima com velocidade inicial de 8 metros por segundo. Então, temos ali que a velocidade inicial é de 8 metros por segundo, não é?
qual a altura em que ele se encontra no instante em que a energia cinética desse corpo é igual à metade da energia mecânica que possuía no ato de lançamento. Portanto, vamos analisar este problema sob o ponto de vista das suas energias. Falo da energia cinética e a energia potencial. O corpo é lançado verticalmente para cima, não é? Com a velocidade inicial valendo exatamente 8 metros por segundo, não é? Percebamos aqui que no ponto inicial a altura, não é igual a zero. E a energia potencial, tal como nós sabemos, ela depende da altura, não é? Ela está relacionada com a altura que o corpo possui. E, portanto, a energia mecânica, não é? No início deverá ser igual à energia mecânica, não é? A energia mecânica no final. E a energia mecânica, nós sabemos que é o somatório da energia cinética e a energia potencial. E, portanto, ficamos com a energia cinética, não é? Mais a energia potencial gravitacional como sendo igual isto no início, não é? Como sendo igual à energia cinética, não é? No final, mais a energia potencial no final. E percebamos que no início, não é? A altura vale zero, não é? E se a altura vale zero, de certeza que a energia potencial gravitacional vale zero. E a cinética no início será igual a massa, não é? Vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade de lançamento inicial no caso, sobre 2. E, portanto, a massa vale 1 kg. Podemos até não substituir, deixamos para o final do problema. Ficamos com a massa vezes a velocidade ao quadrado, que é 8 ao quadrado, e tudo isso que terá que dividir por 2. E, portanto, isto será igual a massa vezes 8 ao quadrado, portanto ficamos com 64 e tudo isso que divide por 2. Isto será igual a massa vezes 32, não é? Massa vezes 32. Nossa energia cinética no início vale a massa vezes 32, não é? Então temos aí que a energia cinética no início, não é? Ela vale a massa vezes 32. Portanto, vamos aqui analisar a energia mecânica, não é? E, portanto, ficamos com a massa, não é? Vezes 32, como sendo igual à energia cinética. Aqui é onde a dica principal está. Percebamos a questão. Qual é a altura em que ele se encontra no instante em que a energia cinética desse corpo é igual à metade da energia mecânica, não é, que possuía no início? Nós percebemos que a energia mecânica no início é completamente, não é, constituída pela energia cinética, uma vez que a energia potencial gravitacional é nula. No entanto, a energia mecânica no início, ela é completamente a energia cinética, e a energia cinética deu-nos a massa vezes 32. Então, basta que a gente divida isto à metade. Isto é, ficamos com a massa vezes a metade da energia cinética que nós tivemos no início. Qual é? 32. Exato. Teremos que dividir por 2. 32 dividido por 2 vai nos dar 16, não é? E 16 mais a energia potencial gravitacional. Já este é o principal pedido do problema, que é determinar a altura que o corpo, não é, em algum instante, possui uma energia mecânica, não é, equivalente àquela que ela apresentava no início. Isto é, ficamos com a massa vezes a aceleração de gravidade vezes a altura. E nós conseguimos perceber que a massa, não é, é constante aqui, e podemos simplificá-la, a massa, ficamos com simplesmente, portanto, 32, não é? Menos 16, passando para o primeiro membro, né? Como sendo igual à aceleração de gravidade vezes a altura. E, portanto, a altura será igual a 32 menos 16, ficamos com 16. Isto que divide pela aceleração de gravidade, e o problema diz que pela aceleração 16, que divide pela aceleração de gravidade, que vale 10, isto vai nos dar 1,6. E olhando para as nossas alternativas, conseguimos perceber que é exatamente a nossa alternativa D, não é? Número 3. Um autocarro de 20 toneladas, movendo-se a uma velocidade de 3 metros por segundo, colide frontalmente com um outro de 10 toneladas, inicialmente em repouso. Os dois autocarros movem-se juntos após a colisão. Qual, em unidades do sistema internacional, a velocidade dos autocarros após a colisão? Muito bem. Pela lei da conservação da quantidade de movimento antes deverá ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Estamos a dizer que a massa 1,
não é, do autocarro 1 vezes a velocidade inicial do primeiro autocarro mais a massa do segundo autocarro vezes, não é, a velocidade do segundo autocarro no início, antes da colisão, deverá ser igual. Os dois autocarros movem-se juntos após a colisão, não é? Estamos diante de uma colisão inelástica, onde os móveis, não é, ou onde os corpos movem-se juntos após a colisão. Estamos a dizer que vão se mover com a mesma velocidade. Portanto, no final, teremos que a massa do autocarro 1 mais a massa do autocarro 2 vezes a velocidade, portanto, final que ambos vão possuir ali. Olhando para o nosso problema, conseguimos perceber que o segundo autocarro inicialmente encontrava-se em repouso. Este repouso mostra-nos que a velocidade inicial do segundo autocarro era nula, portanto isto é nulo. Daí que podemos isolar a velocidade final. Ficamos com a velocidade final como sendo igual à massa do autocarro 1 vezes a velocidade 1, que terá que dividir pelo somatório das massas dos dois autocarros, não é? Estamos a dizer pela massa 1 mais a massa 2, e portanto isto vai nos dar, o primeiro autocarro tinha 20.000, não é, quilogramas, não é? Ficamos com 20.000 quilogramas vezes a velocidade inicial, que valia 3, tudo isso que terá que dividir pela massa, o somatório das massas dos dois autocarros. No entanto, estamos a dizer que isto vai nos dar 30.000 quilogramas, não é? Então, a termos que olhar, podemos aqui simplificar, não é? Simplificamos isto com isto, 3 zeros, sobra 1 e 1, não é? Conseguimos perceber aqui, no entanto, que ficamos com 2 vezes 3, não é? 2 vezes 3, tudo isto sobre 3. Simplificando 3 com 3, conseguimos perceber que a velocidade final será exatamente igual a 2 metros por segundo. Portanto, estamos a dizer que a única alternativa que melhor responde à nossa questão é a alternativa A, não é? E a alternativa A. Número 4. Um corpo de 2 kg atinge o ponto P da rampa representada na figura com velocidade de 10 metros por segundo. Sabendo que esse corpo alcança o ponto S da rampa e para, qual é, unidades no sistema internacional, a quantidade de energia mecânica dissipada no percurso P e Q? Muito bem, vamos partir do princípio de que, portanto, este corpo já vinha movendo-se, não é? Já vinha movendo-se até atingir o ponto P. Portanto, se ele vinha movendo-se até atingir o ponto P, o corpo já possuía uma energia cinética, não é? A energia cinética será igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso sobre 2, que será igual a massa, portanto vale 2 kg, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Estamos a dizer que são 10 ao quadrado, e tudo isso que terá que dividir por 2. Simplificando 2 com 2, conseguimos perceber que, portanto, conseguimos perceber que isto será igual a 100. Portanto, estamos a dizer que no início, não é, até atingir o ponto P, ele trazia consigo 100 de joule. Por que é que não consideramos a energia potencial? De certeza que ele está se a mover ao longo de um plano, não é, onde não temos nenhuma altura. E a energia potencial gravitacional, tal como nós sabemos, ela está relacionada com a altura, e aonde o corpo atinge o ponto P, anteriormente não tínhamos nenhuma altura, daí que a energia potencial gravitacional é nula. E, portanto, do ponto P para o ponto Q, temos que ele atinge o ponto Q e para, mas nós conseguimos perceber, ou conseguimos aqui enxergar, que temos uma altura de 4 metros. E, portanto, a energia mecânica naquele ponto, conseguimos perceber que será completamente a energia potencial, porque a energia cinética já terá sido convertida em outra forma de energia. Daí que a energia, não é, mecânica no ponto Q será exatamente igual à energia cinética, mas a energia potencial gravitacional. Daí que a energia cinética, se o corpo para, a velocidade é nula, automaticamente a energia cinética é nula. Daí que a massa vezes a aceleração de gravidade vezes a altura será a única energia que o corpo apresentará no ponto Q. Daí que a energia potencial gravitacional será igual à massa, que é de 2 kg, vezes a aceleração de gravidade, que vale 10, não é? Vezes a altura. E, portanto, naquele ponto, nós temos 2 vezes 10 vezes a altura, que vale 4. Portanto, isto será igual a 80 joules, não é? Então, uma análise muito simples. Se no ponto P, não é, o corpo possuía 100 de joules, não é, de energia, e no ponto Q ele apresenta apenas, e no ponto Q temos apenas 80 joules, não é?
temos 80 joules. Estamos a dizer qual foi o gasto mais ou menos aqui. Portanto, é só a variação. Estamos a dizer 100, não é? Menos 80. E percebemos que 100 menos 80, isto vai nos dar 20 joules. Exatamente, são 20 joules dissipados. Então, estamos a dizer que a única alternativa correspondente à alternativa A. O remote de um aparelho de TV envia pulsos de radiação para o receptor de TV. Essa comunicação entre o controle remote e o televisor ilustra que essa radiação, opção A, somente se propaga através do ar. Isto não é verdade. Opção B é uma onda eletromagnética. Exatamente, é uma onda eletromagnética. Brevemente, publicaremos uma videoaula falando especificamente das ondas eletromagnéticas. Então, para si que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para que esteja dentro de todas as atualizações, não é? Então ficamos com a opção B.